Olá, povo lindo, povo abençoado de Deus, a paz de Jesus, o doce amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Hoje é 1º de setembro, terça-feira, iniciamos o mês da Bíblia, o mês da Palavra de Deus, a qual a Igreja Católica nos propõe essa leitura assídua da Palavra de Deus para que nós tenhamos mais intimidade com a Palavra. Então, esse mês de setembro é o mês dedicado à Bíblia, à Sagrada Escritura. A liturgia de hoje, a igreja nos convida a nós refletirmos o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos do 31 ao 37, que vai falar da cura de um possesso, lembrando que Jesus inicia o seu ministério na Galiléia. Diz assim: desceu a Cafarnaum, cidade de Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Maravilharam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo e exclamou em alta voz: deixa-nos. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. O demônio lançou por terra no meio de todos e saiu dele sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem? E corria sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, nós estamos aqui na cura deste homem possesso por um demônio. Lembrando que Jesus ontem, na liturgia, estava em Nazaré, aonde eles o expulsaram. Tiraram Jesus da cidade e no finalzinho do evangelho de ontem, dizia assim, ele porém passou por entre eles e retirou-se. Então Jesus vai para Cafarnaum, esse ainda é o dia de sábado, e entra na sinagoga e ensinava. Aqui diz a palavra: desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava aos sábados. Eles maravilharam com a sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito imundo e exclamou em alta voz: deixa-nos. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos perder? Sei quem és, o Santo de Deus. Até o demônio, é claro, sabe que Jesus é o Filho de Deus. Agora nós precisamos aprender com esta palavra. E nós? Sabemos que Jesus é Filho de Deus? Temos a coragem de deixá-lo, ele, ser autoridade na nossa vida, na nossa história? É claro que Deus nos criou, nos deu e nos dá livre arbítrio, escolhas, decisões, mas eu preciso então decidir e conhecer Jesus, ter intimidade com Ele, porque quando nós temos intimidade com Jesus, Ele faz calar em nós aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos atormentando, aquilo que está nos tirando a paz. Ele começa a silenciar aquilo que fica gritando em nós, o pecado, os nossos medos, a nossa falta de fé, a nossa falta de esperança, a nossa tristeza. Ele vai tirando a tristeza e vai nos devolvendo a alegria. Ele vai arrancando de nós a depressão, tudo aquilo que faz mal para o nosso coração, para a nossa alma, quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus Cristo.
Ele vai nos transformando de pouco a pouco, vai transformando principalmente o nosso interior. Pois, meus amados e amadas, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo que passa em nós, dos nossos sentimentos, das nossas vontades, mas eu preciso deixá-lo, Ele transformar o meu coração. Eu preciso deixar Ele fazer algo em minha vida. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas com Ele na nossa vida, com Ele na nossa história, nós iremos conseguir vencer. Lembremos aquilo que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, Ele me fortalece para a missão. E quando eu permito Ele fortalecer a minha alma, o meu coração, eu consigo vencer as tentações, os medos. Lembremos que Jesus está aqui na sinagoga e Ele dá uma ordem severa àquele espírito imundo, aquele demônio que está atormentando este homem, dizendo: cala-te e sai deste homem. Presta bem atenção que diz: o demônio lançou por terra no meio de todos e saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Porque Deus quer o meu e o seu bem. Permitamos então que essa bondade ela possa transformar então o nosso coração para sermos homens e mulheres livres pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Que o Senhor possa nesta terça-feira nos ensinar a viver conforme não a nossa vontade, mas a vontade dele. A palavra diz que todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros. Que significa isso? Manda com poder e autoridade aos espíritos imundos e eles saem. E corria a sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Quando diz que significa isso, que palavra é essa? Que autoridade é essa? É a autoridade do Filho de Deus. É a autoridade de Jesus Cristo, autor da nossa salvação, na morte e morte de cruz, mas na ressurreição, que nos livra de todo o pecado e nos leva ao céu. Se assim nós vivemos conforme a sua vontade na santidade. Que nós tenhamos uma ótima terça. Você é de Deus, viva a santidade, você é uma bênção. Valeu!